Wander, para a gente ir no início dessa história, antes de falar do que foi a Contra-Reforma, a Reforma Protestante. Como aconteceu? Faz um resumo para a gente desse período conturbado da história do cristianismo. Bom, para falarmos da Reforma Protestante, Eric, é preciso dizer que os historiadores sólidos veem 4 eventos como eventos propulsores da decomposição da civilização ocidental. Certo. O primeiro deles, o Renascimento, que ofereceu as condições as primeiras condições de degradação da amálgama, da tessitura do tecido da civilização ocidental em torno da fé católica, que era o grande aglutinador, o belo, o nobre aglutinador de toda a civilização europeia, ocidental, portanto. Esse renascimento, obviamente, que retornou, né, para a discussão da sociedade o paganismo. O paganismo. Todo, né? O Renascimento foi o retorno do paganismo que já estava sepultado pela obra da Igreja, pela evangelização. Certo. A Reforma Protestante, que eu coloco uma séria interrogação nesse termo, a Revolução Francesa e a Revolução Comunista, a Revolução Bolchevista, a Revolução Russa, certo, de 1917. A Reforma Protestante foi um desses brados das trevas contra a luz, Eric. Um desses brados das trevas contra a luz. No fundo, é que o Lutero foi altamente instrumentalizado por uma série de nobres e de príncipes europeus que estavam doidos, desculpem a expressão, estavam doidos para dilatar as suas propriedades e o seu poder, e doidos para dilatar as suas propriedades e o seu poder logo para se livrar de toda e qualquer autoridade da Igreja, viram no surto de um sacerdote com sérios problemas de ordem psíquica, com uma tendência depressiva, talvez até megalomaníaca, viram no seu discurso, ou mais do que no seu discurso imediato, porque depois ele vai compor para eles, viram no seu surto uma espécie de estandarte para dar um grito de ruptura com a autoridade da Igreja, autoridade infalível, deixada por Cristo, para se verem livres, então, para fazer da forma como queriam a dilatação das suas propriedades, a expansão do seu poder imediato, temporal. Inclusive, isso aqui vai ter muito a questão, e não vai dar, talvez, para trabalhar, Eric, do livre comércio. Certo. Do livre comércio. Quer dizer, é uma ruptura de índole liberal, isso aqui que não fique pesado, mas nós temos que pensar nos pais do liberalismo moderno, nós temos que pensar nos pais da concepção de Estado moderno a partir de Hobbes, de Locke, de Spinoza, de Maquiavel, e aí você consegue entender um pouco. Depois, obviamente, é o que o liberalismo conhecido a partir de Adam Smith, e depois com a Escola Austríaca de Economia, principalmente com Ludwig von Mises, é um outro capítulo da história. Um outro capítulo. O senhor está dizendo, obviamente, daquela relação que é baseada no que a gente chama de problemas morais do mercado, ou do capitalismo, vamos dizer assim, que de uma vez por todas entrou na sociedade. Isto. E aí vem um padre pira, que é algo melhor do que um padre que surta, para dizer, olha, desculpe, vai ficar um pouco teatralesco, mas não quero. Mas imaginem que a Igreja tem uma autoridade infalível e que os papas, isso aí é invenção. É a velha teoria crítica, que não é tão velha assim, né, Eric? Mas que vamos ver o que está por detrás disso. O que está por detrás da infalível autoridade dos papas, da infalível autoridade da Igreja como sendo a única Igreja de Cristo. Vamos contestar e vamos ver se é isso mesmo. E naquele momento em que ele dá essa surtada, sem base, sem consistência alguma, só um detalhe, Eric, é interessante pensar, né? Pensa na teoria crítica lá atrás, nas suas raízes, que vai dar no Estado, na concepção moderna de sociedade e de Estado, assim por diante. Nós temos, e inclusive isso é um tema que ainda trataremos na politização da leitura das Escrituras. Certo. Nós temos um ex-sacerdote, nós temos um ex-judeu, nós temos um ex-protestante, já na base de arranque, né? O Simon Eckhart, o Baruch Spinoza e o John Locke.
Bom, isso aqui é só uma parte, hein? Imagine você, então, que isso fique muito claro para todos nós, que me vem um sacerdote em crise e que tem um surto, é tudo que o status quo, é tudo que o ambiente precisava naquele momento. O senhor falou agora há pouco talvez a palavra ideal, ou uma dificuldade com a palavra reforma. Atualmente a gente ouve a expressão revolta protestante, para ficar um pouco mais claro dessa ruptura. Esse é o termo, né? A revolta protestante. A gente acaba falando reforma por um consenso social que é talvez mais conhecido, mas é mais correto talvez a revolta. Olha, não é isso? o termo reforma protestante, eu tenho para mim que tanto quanto o termo Idade Média foi cunhado muito mais nos porões da revolução do iluminismo, da ilustração, dos iluminados enciclopedistas, já como argumento de justificação, de justificativa da ruptura com a história que se deu naquele momento, do que propriamente dito como reconhecimento de uma realidade. Certo. Que é propriamente dito como reconhecimento de uma realidade. Entendi. Então a gente tem que ficar atento, por isso que é uma guerra das narrativas. É guerra de narrativa. Guerra de narrativa que já o contexto já começa a partir daí. Bom, se alguém ouviu o programa até aqui, que assistiu, até que vai dizer assim, tudo bem, mas esse padre não vai dizer dos problemas que a igreja enfrentava, né? E a dificuldade com as indulgências, Martinho Lutero não teve razão em algumas coisas, enfim, as razões que ele tomou decisão para lá na abadia de Wittenberg, né? De colar as suas teses e dali começar a ruptura. Ele não teve razão em nada? Eric, primeiro, quando você analisa exaustivamente as teses de Wittenberg, você vai ver que, no fundo, elas são uma construção de muito mais justificação da ruptura da realidade temporal com a realidade atemporal dos dois poderes. O poder, quer dizer, no fundo isso aqui é para justificar somente que a dimensão religiosa, se existir, Deus, se existir, fica na tua vida privada. Certo. Não deve determinar, não deve pautar o modus vivendi das pessoas na sociedade, não deve pautar a condução do mundo. Quer dizer, já está pondo a igreja e o Papa de escanteio. O Papa que não venha querer ensinar como é que é essa questão de justiça, como é que é a família, como é que são os filhos, como é que... Não, isso aí não pertence a ele. Deus é só para me sentir bem, como se fosse uma espécie de um narcótico, alguma coisa... Um paliativo psicológico. Alguém mais tarde vai cooptar essa expressão de narcótico, né? De Deus como narcótico para a vivência das pessoas. Bom, a partir desse momento, o que se tem aqui, alguns quadros específicos, historicamente falando de miséria humana e de fraqueza de uma parte daqueles que deveriam honrar a santidade da igreja, existia. Nós tínhamos algum quadro, positivamente falando, de miséria moral e humana da parte de alguns membros da hierarquia, assim por diante, que deveriam ter uma vida condizente de santidade, mas não há dúvida, qualquer historiador sério, pegue qualquer historiador sério, não estou pedindo para ser historiador católico, os historiadores que estão isentos de qualquer compra de fomentação de tese ideológica ou de ranço anticatólico. Sim. Ora, a questão das indulgências, quiçá, por Deus, indulgência não era venda Primeiro que as indulgências, reveladamente, esse aqui é um outro tema, Eric, mas já estão ali muito claras. Né? O livro dos Macabeus que eu diga, né? É que protestante tem uma Bíblia mutilada. Inclusive, é um dos livros que não consta na Bíblia protestante, o livro dos Macabeus. Porque tem uma Bíblia incompleta, uma Bíblia mutilada, só por isso. E sobre isso é muito fácil dizer que foi judaizante todo o argumento utilizado para filtrar, para não reconhecer os livros que lá estavam e que o cânon escriturístico levou 3, 4 séculos pelo menos para se formar. E isso aqui está muito bem colocado, ponto. O que acontece é que a questão das indulgências, mais do que superadas, porque acima de tudo é em vista de obras meritórias que se toca, dentre elas a questão das esmolas, e tudo por graça e misericórdia de Deus, e o contratestemunho, sim, de uma parte do clero. Só que isso jamais tocou e tocará naquilo que é a igreja em si mesma. Santa, una,
apostólica. E porque é santa, é una e é apostólica, é católica. É segundo o todo. Então, é para todos os povos, todos os tempos, todos os lugares. E segundo tudo, segundo o todo que Cristo deixou, não uma parte. O problema, Eric, do protestantismo é que eles foram cada vez mais se cercando, se afundando, foram cada vez mais se chafurdando naquilo de escolher aquilo que eles queriam acreditar. O conceito de heresia? De heresis. Heresia é adotar apenas uma parte do todo. Adotar partes e não o todo. Não o kata olohon, segundo o todo. Todas as instituições deixadas por Cristo, quais instituições? Os sacramentos, a apostolicidade com o primado de Pedro, a perpetuidade da transmissão desta apostolicidade nos sucessores dos santos apóstolos, que são os bispos, e assim por diante. Quer dizer, heresia é distorcer um ou mais pontos da fé católica. Nesse aspecto está muito bem claro, de tomar uma parte, de roubar uma parte, negando o todo, que é, obviamente, a fé católica. Pelo que eu bem entendi, Padre Wander, o senhor não está negando de que filhos da igreja, membros da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, não deram bom testemunho, não viveram segundo deveriam, erraram enquanto filhos, obviamente, da igreja, mas que a igreja como um todo, ela continuou santa. Que o fato de um filho se comportar, que foi amado, cuidado, claro que a tendência é que os filhos que honram os pais se dão bem, hein? Sempre os filhos que honram os pais se dão bem, a verdade é esta. Mas se você se comporta mal e teve uma mãe que foi maravilhosa, você vai colocar na conta dela o fato de você ter se comportado mal? De maneira nenhuma. Sua mãe foi ilibada, foi um exemplo de amor, de doação, de entrega, de retidão, de busca, de vivência em Deus, de agradá-lo. E aí, mas nós temos o pecado. Eu vou até um pouco mais longe. Registrado está em... Nós tínhamos uma parte do clero vivendo porcamente. Tá? Ninguém... Quer dizer, aqui não se trata de tapar o sol com peneira, nem de pôr cortina na frente. Mas vamos dizer mais uma parte do clero e era beberrão e tinha mulher. Tá. Aconteceu. E no que isso tocou na santidade da igreja? E muito pelo contrário, nós vamos ver, muito rapidamente, que toda a resposta, todo o remédio, toda a restauração vem de dentro mesmo, do seu próprio interior, dado por Deus. Porque Deus vai enfrentar as trevas com a luz. Seja, no caso específico, o pecado e a falta de santidade e a falta de vivência nele dos seus membros, as enfermidades dos seus membros, seja o leão que ruge, o ataque de fora das trevas, Deus vai enfrentar de que forma? Com a sua luz, que não é outra coisa senão um novo derramamento, um novo tempo de graça, de purificação, de conversão, para que então se possa manifestar a glória e a santidade de Deus ao mundo, que é o único fim da igreja. A igreja, esses dias, numa expressão do excelente Padre Paulo Ricardo, porque eu tenho um profundo respeito a ele. Ele dizia que a igreja é a continuação da encarnação do Verbo na história, baseado, claro que em toda a patrística, na qual ele é muito forte, na teologia patrística. De tal maneira que a igreja não foi ferida, não foi maculada. O que nasceu do coração de Cristo aberto na cruz não pode ter pecado, mas está aí. Ninguém está tapando o sol com peneira, ninguém está colocando cortina de fumaça, não. Eu lembrei, quando você estava dizendo, eu lembrei de Dom Estevão Bittencourt, que usava aquele exemplo belíssimo. Se alguém que conduz uma barra de ouro com as mãos sujas, ainda que suja aquela barra de ouro, o ouro não vai perder o seu valor. Belíssimo. A sujeira está na mão de quem o conduz, e ainda que aquela aparentemente esteja suja aquela barra de ouro, o ouro continua tendo seu valor. Esse é um exemplo de Dom Estevão Bittencourt, o grande beneditino, teólogo maravilhoso.